Cuidado, a hipocrisia religiosa é contagiante. Essa é uma das críticas mais feitas por aqueles que estão fora da igreja em relação à igreja, né? Aqueles que estão dentro da igreja. Ah, os religiosos são todos hipócritas. E é claro que essa afirmação não é verdade. Não é verdade porque todo generalismo é pobre, emburrece. A verdade é que não dá para você olhar um grupo todo e dizer que todo mundo é alguma coisa. É uma acusação muito rasa, muito geral e que certamente não pode ser aplicada à Igreja de Jesus como um todo. Claro que não dá. Agora, guardadas todas essas ressalvas e devidas proporções, sim, dentro da igreja tem muita gente hipócrita. Existe muita gente que diz uma coisa e faz outra, que diz crer numa coisa, mas na hora de colocar em prática faz diferente, que age de uma forma, mas exige outra posição de você. A hipocrisia, infelizmente, está muito presente na vida humana, de modo geral, mas dentro dos ciclos religiosos a hipocrisia parece prosperar com ainda mais vigor. Não deveria ser assim, especialmente entre os cristãos, entre os discípulos de Jesus. Jamais deveria haver espaço para hipocrisia. Uma das maiores lutas de Jesus, dos maiores embates de Jesus com seus opositores, os fariseus, era por causa da hipocrisia desses líderes. E Jesus, de forma muito enfática, muito clara, combateu a hipocrisia e denunciou e os acusou por conta dessa hipocrisia. Mas uma coisa é saber que hipocrisia é errado, e ninguém se assume hipócrita, isso é um fato. Uma coisa é saber que hipocrisia é errado, outra coisa é ser capaz de identificar, às vezes, a nossa hipocrisia. Porque nem sempre parece tão óbvio e nem sempre as pessoas estão dispostas a enxergar e a considerar o fato de que talvez elas estejam agindo com hipocrisia numa determinada situação. Dificilmente alguém olha para si e... porque ninguém planeja. Bom, ninguém é muita gente, né? Com certeza algumas pessoas planejam, mas a maioria das pessoas não planeja ser hipócrita. Mas muitas vezes vai sendo levado pelas circunstâncias, pelas influências, pelo que está acontecendo ao redor e de repente, num deslize, a hipocrisia surge, a hipocrisia se manifesta e tão fácil quanto é para surgir, ao contrário dessa facilidade para essa manifestação da hipocrisia, reconhecê-la, se arrepender e voltar atrás, aí já é uma outra história, já é muito mais difícil para a maioria das pessoas. Por isso, irmão, cuidado. Cuidado, porque a hipocrisia religiosa é algo contagioso. Não se deixe levar por isso. O Senhor nos chama a uma vida de verdade, de autenticidade. Não deveria haver espaço na sua vida, na minha, na nossa igreja, para a hipocrisia. Hoje nós lemos o capítulo 2 do livro da carta de Paulo aos Gálatas. Lembrando que, então, desse contexto, essa é a primeira carta escrita por Paulo, ele escreve para os irmãos das igrejas da região da Galácia. Ele vai tratar aqui sobre o problema dos judaizantes que estão querendo impor sobre os gentios que se convertem a obediência aos princípios da lei, então a circuncisão e respeitar todos os ritos que os fariseus impunham sobre o povo. Então esses judaizantes estão tentando juntar as coisas, estão tentando casar a tradição judaica, o peso da lei e especialmente desse legalismo farisaico com o evangelho de Jesus. Paulo logo no capítulo 1 deixa claro que isso é impossível, que essas coisas não se misturam, ou você está com o evangelho ou você está com outra coisa, que é qualquer coisa menos evangelho, menos boas novas. Então precisamos fechar com Jesus e apenas com Jesus. No capítulo 2, então, ele vai seguir essa argumentação dele. Ele terminou o capítulo 1 falando sobre o fato de que no início dessa jornada dele, ele desempenhou seu ministério por direção de Jesus, não porque ele recebeu algo dos apóstolos, ele só foi conhecer os apóstolos anos depois. Ele começa o capítulo 2 concluindo essa argumentação. Ele vai dizer, 14 anos depois de ter sido encontrado, né, 14 anos depois desse encontro com Jesus, ele volta para Jerusalém, dessa vez agora com Barnabé, aliás, 14 anos depois dessa primeira ida a Jerusalém, né? Ele tinha passado 3 anos quando ele foi a primeira vez. Então aqui nós temos mais 14, então 17 anos depois desse encontro dele com Jesus, ele vai dizer que ele voltou para Jerusalém, agora com Barnabé, com Tito, que também tinha acompanhado,
Lá ele tem conversas particulares com líderes, onde ele compartilhou aquilo que ele vinha experimentando, vivendo no ministério, o que ele tinha ensinado e vinha ensinando entre os gentios. Ele compartilha isso com esses líderes, compartilha com os apóstolos, ele enfatiza que ele recebeu a aprovação de todos eles ouviram o que ele tinha para dizer, confirmaram que aquilo que ele estava ensinando era exatamente o que Jesus havia ensinado para eles, concordaram que havia fidelidade na pregação de Paulo, aprovaram, apoiaram o ministério de Paulo. E ele vai destacar, olha, só que tem alguns desses falsos irmãos, esses judaizantes, que são falsos irmãos, que se infiltraram no nosso meio para nos espionar e para tirar a liberdade que nós temos em Cristo. Cristo nos deu liberdade e esses caras estão tentando roubar essa nossa liberdade. A intenção deles é de nos escravizar, mas não cedemos a eles em momento nenhum, para preservar a verdade das boas novas para vocês. Ele fala sobre como Tiago, Pedro, João, todos eles concordaram que reconheceram a graça que foi dada a ele, a Paulo, né, a Barnabé, que eram colaboradores do evangelho, então incentivaram eles a dar essa continuidade. Mas aí ele vai trazer uma história para tratar disso. Mas, quando Pedro veio a Antioquia, eu tive que me opor a ele, eu tive que repreendê-lo abertamente, porque o que ele fez foi muito errado aqui. O que ele vai dizer que Pedro fez? Ele diz o seguinte, que Pedro chegou lá na Antioquia e no primeiro momento ele comia com os gentios, ele estava ali junto da galera. Ele sentava na mesa, comia com os gentios e estava ali se relacionando com todo mundo. Até que começaram a chegar lá alguns amigos de Tiago, que vieram de Jerusalém, com essas ideias judaizantes. E quando essas outras pessoas de Jerusalém começaram a chegar, Pedro começou a se afastar deles. Já não sentava mais com eles à mesa, já não andava mais com eles, com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Pedro, apesar de não acreditar que era necessária a circuncisão dos gentios, e de não ter problema por ele, de não ter problema de estar com os gentios, quando começaram a chegar outras pessoas de Jerusalém que pensavam diferente, o que Pedro fez? Pedro se afastou. Pedro se afastou dos gentios e deixou de estar com eles, de comer com eles, com medo do que os outros iam pensar. Como resultado, outros judeus começaram a imitar a hipocrisia de Pedro. Olha como a hipocrisia ela é contagiante. Outros judeus que também estavam ali começaram a imitar aquela hipocrisia de Pedro. Até o Barnabé se deixou levar por essa onda. De repente, os judeus começaram todos a se afastar dos gentios, influenciados pela Pedro foi o primeiro a manifestar esse comportamento e os outros foram sendo também guiados e contaminados por essa hipocrisia. Quando Paulo percebeu o que estava acontecendo, ele repreendeu Pedro publicamente, falando, se você é judeu de nascimento e vive como gentio, por que você quer que os gentios vivam como judeus? O que Paulo quis dizer com isso? Você nasceu judeu, conhece a lei, respeitava todos os critérios da lei, papapá. Mas agora que você está em Jesus, você não vive mais como judeu, porque você não acredita mais que é a obediência da lei que salva. Você acredita, como nós cremos, que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei, é o que ele coloca aqui no verso 16. Então, uma vez que você acredita nisso, você não está mais vivendo como judeu. Por que então os gentios precisam viver como judeus, se você que nasceu judeu não vive mais como judeu, não acredita mais que a obediência à lei é que leve à salvação? E aí Paulo vai dizer que por isso a fidelidade dele está com Jesus, e ele diz a partir do verso 19, pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou, portanto morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, e assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Paulo repreende Pedro e todos os outros que haviam entrado nessa onda de hipocrisia, se afastando dos gentios. Olha, que loucura é essa? Vocês dizem crer em Jesus, dizem que acreditar que não é a lei que salva, mas que a fé em Jesus que salva. O que é isso que vocês estão fazendo? Uma vez que nós cremos nisso, aí ele fala por si, né? Eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Por isso, a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim.
E eu não considero que a graça de Deus seja algo sem sentido. Eu não me envergonho da graça de Deus. Eu não me deixo levar por essa hipocrisia de vocês, que só porque estão sendo observados pelos judaizantes, agora escantearam os gentios. Isso que vocês estão fazendo, esse tipo de postura, de alguma maneira, é negar a necessidade de Cristo, é negar o sacrifício de Cristo. Hipocrisia das brabas. Vocês estão sendo hipócritas, e essa hipocrisia está contagiando o resto do grupo. Essa é uma reflexão importante que nós, enquanto Igreja de Jesus, precisamos fazer. O quanto de fato o nosso comportamento está alinhado com o que nós cremos, e o quanto nós somos quem dizemos ser, o quanto nós praticamos o que dizemos crer, independente de quem esteja ao redor, independente de quem esteja avaliando. Tem muita gente que é super santo quando está na roda do pastor. Saiu daquele ciclo, daquele raio de audição do pastor, só fala bobagem. Tem muita gente que dentro da igreja, tá ali com a melhor roupa, tudo certinho, tudo ajustado. Acabou o domingo, chegou em casa, entrou na rotina da vida secular, aí já é outra pessoa completamente diferente. Isso é hipocrisia. Hipocrisia. E em Jesus não há espaço para hipocrisia, porque ou estamos com Ele ou não estamos com Ele. Essa hipocrisia, ela é inaceitável e ela é contagiosa. Não é à toa que dentro dos ambientes religiosos haja tanta hipocrisia, porque as pessoas estão sempre preocupadas com o que os outros estão pensando. E aí você, que é pecador, falho, miserável, como eu sou, acha que tem que ir para a igreja para botar aquela banca de crente incorruptível, que nunca errou na vida, e aí você cria esse personagem, vai para a igreja, aponta o dedo para os pecadores e fala mal de um e fala mal do outro. O outro irmão que está do seu lado, que também é pecador tanto quanto você, mas está ouvindo o seu discurso, a sua banca religiosa, ele já fala, eita, mas eu tenho que me enquadrar aqui também, porque senão o que vão pensar de mim? E um vai contagiando o outro, e o outro, e o outro, e de repente nós temos uma comunidade de gente hipócrita. Temos uma comunidade de pecadores que se esqueceram de que são pecadores, que carecem da graça de Jesus, mas já se esqueceram disso, e de repente começam a se portar como pessoas que são justificadas pela própria bondade, pela obediência à lei de Deus, se esqueceram da graça, se esqueceram do sacrifício de Jesus, e por se entregarem à hipocrisia, desprezam a necessidade da morte e da ressurreição de Cristo. Percebe como isso é sério? Então, o alerta que eu deixo para você hoje é esse, cuidado. Não entre nesse jogo da hipocrisia. Não entre, você não precisa jogar essa partida da necessidade de impressionar as pessoas, de se mostrar melhor do que é, de aparentar ser mais santo, mais sábio do que é. Reconheça suas limitações, reconheça suas falhas, entenda o Evangelho. Busque entender com profundidade a mensagem do Evangelho, reconheça a graça de Cristo, reconheça a função, o papel dessa graça salvadora na sua vida. E vivamos em verdade. Em verdade, porque casando isso com a reflexão de ontem, nós só temos uma pessoa para agradar, é Jesus. Somos exclusivos de Jesus, só queremos nos alinhar a Ele. Então eu não preciso estar preocupado em impressionar as pessoas. Eu não preciso colocar uma máscara, eu não preciso me tornar um hipócrita com medo do que os outros vão pensar. Desde que você esteja alinhado a Jesus, ao plano dele, à vontade dele, à mensagem do Evangelho, está tudo certo. E não vai ser a criação de um personagem de perfeição da sua parte que vai te fazer melhor. Muito pelo contrário. Isso só te faz um hipócrita, isso só faz de você alguém que nega a realidade. Por isso, diante do texto que nós lemos, diante daquilo que Paulo coloca a esses irmãos da Galácia, abracemos a verdade, a autenticidade diante de Jesus. Que isso seja inspirador, que isso seja transformador para nós. Vivamos aquilo que dizemos crer e nos portemos assim, independente de quem esteja ao nosso redor, de quem esteja nos observando. Vivamos a verdade do Evangelho em todo o tempo. Clica na setinha, manda essa reflexão para um amigo, manda para um familiar, para alguém que possa ser abençoado por ela. E volta amanhã, porque a gente segue lendo a cada dia um novo capítulo na leitura, a cada leitura uma nova reflexão. Te vejo aqui amanhã. Deus te abençoe.